Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Vamos gravar agora sobre as testemunhas de Jeová. De já eu peço que você possa se inscrever no nosso canal Teologia Aprenda Mais. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Procure analisar todos os nossos vídeos que está aí. São vídeos rápidos, né? Quem sabe pode ter uma falha de gravação. Mas estamos procurando fazer o melhor, trazer uma qualidade, principalmente um conteúdo doutrinário acerca das crenças e práticas, da teologia, das doutrinas, né? E agora nós estamos estudando sobre a questão de seitas e heresia. Gravei uns 2 a 3 vídeos mais sobre apologética, só para explicar o que é apologética. Agora estamos trabalhando também de seitas e heresia, que faz parte da apologética, né? Também faz parte da disciplina heresiologia, que é a disciplina da grade de teologia, né? Da grade do bacharel de teologia. Então, vamos agora falar sobre as testemunhas, né? As testemunhas de Jeová, né? Então, dentro do contexto aqui histórico, né? Então temos a origem e desenvolvimento. O fundador da Sociedade Torre de Vigia, é o primeiro nome que se dá, né? A Sociedade Torre de Vigia, Charles Taze Russell, né? Ele nasceu em 16 de 2 de 1852, nos Estados Unidos das Américas, né? Com 18 anos, né, organizou um estudo bíblico, né? Em 1874 fundou formalmente o movimento Russelita. Em 1879 começou a publicação do periódico, né, Torre de Vigia de Sião, hoje chamada A Sentinela, né? A Sentinela. Com a morte de Charles Taze Russell, em 1916, o juiz Joseph Franklin Rutherford, né? Que ele nasceu em 1869, morreu em 1942, tornou-se o segundo presidente da sociedade, né? Segundo presidente da sociedade. Então aqui, dentro da questão também, foi substituído por Nathan, né? Que ele nasceu em 1905, 1977, né? Que demonstrou sua habilidade organizacional e sob cuja a direção houve um grande crescimento numérico. Os adeptos cresceram de 115 mil para 2 milhões. Né? Em 1977, Frederico, né, W. France, né, assumiu, estando até hoje, né, o quartel-general. Onde é o quartel-general da Sociedade Torre de Vigia? Fica em Nova York, fica lá no Brooklyn, em Nova York. O primeiro representante da Torre de Vigia em nosso país chegou em 1922. Sua sede nacional permanece em São Paulo, capital, até 1980. Né? Atualmente a sede nacional encontra-se em Cesário, interior do estado. Outra questão. Vamos agora analisar aqui as profecias, né? As ditas profecias, verdadeiras ou falsas, mas falsas profecias. Falsas profecias de Charles Taze Russell, né? A Batalha do Armagedon, a vinda de Cristo ocorreria em 1914, foi isso que ele profetizou. Depois ele mesmo fez o cálculo, né? Estabeleceu o ano de 1915. E depois de 1918, profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação para que fosse estabelecido o reino de Deus na terra. Teve a questão também o seguinte, outra, falsas profecias de Rutherford. Rutherford também refez o cálculo, estabeleceu o ano de 1925 como início do milênio, né? Falsas profecias de France, né? Em 1946, a organização lançou o livro A Verdade vos tornará livres, contendo a base da profecia do Armagedon para 1975. Né? Você vê que teve um tempo, 1914 foi até 1975. Vamos colocar agora o seguinte, quando Charles Taze Russell profetizou que ia ser para 1915, depois colocou para 1918, ele morreu em 1916 e nada aconteceu, né? Nada aconteceu.
Testemunha de Jeová, olha lá, um método de trabalho e característica. Os passos das testemunhas de Jeová até batizar um novo membro, né? Colocar literatura nas mãos das pessoas através das visitas de casa em casa, é o que elas fazem no sábado, no domingo, sei lá, na sexta-feira, né? Acompanhar a pessoa com uma visita para averiguar e encorajar seu interesse. Sempre tem uma pessoa lá acompanhando. Um novo convertido, né? Um novo visitante, um novo missionário. Marcar o estudo bíblico no lar, usando um dos livros lançado pela sociedade. Levar a pessoa interessada a um estudo bíblico semanal lá no Salão do Reino, né? No Salão do Reino. Não usa a palavra igreja não, é Salão do Reino. Método de trabalho e característica, né? Levar aquelas que demonstrarem interesse ao estudo da sentinela. Encorajá-las a que participe da reunião para nos ajudar a fazer discípulo e da escola do ministério teocrático. Essas duas reuniões são para treinamento das testemunhas em seu programa de evangelismo. O último passo é a dedicação da vida a Jeová através do batismo. Dentro da questão do método de trabalho e característica, né, as testemunhas de Jeová não discordam em nada de sua organização. Visita de casa em casa para aliviarem novos, ou então aliciarem novos adeptos e venderem sua literatura. Sua principal mensagem tem sido: leia, creia, venda os livros de Hus e de Rutherford. Fale de Deus como Jeová e de todas as igrejas, né? De todas as igrejas como anticristo faça isso e será salvo. Eles não se reúnem em templos, mas nos chamados Salão do Reino. Dizem que ninguém pode compreender a Bíblia sem a revista Sentinela. É isso. Não reconhece nenhuma versão da Bíblia além da chamada tradução do Novo Mundo. Tem como periódico a Sentinela e o Despertar, as duas principais revistas, né? A Sentinela e o Despertar. A questão sobre a doutrina da Trindade, o que acham? Como elas pensam acerca da doutrina da Trindade? Olha lá. A doutrina da Trindade para as testemunhas de Jeová é uma monstruosidade de 3 cabeças, de origem satânica. Dizem que a Trindade é uma doutrina pagã desenvolvida por Constantino, imperador romano no 4º século, é o que está lá na Sentinela. Eu tenho a Sentinela. A refutação aqui bíblica, vamos colocar a refutação de já. Os cristãos não creem que haja 3 deuses em um. Cremos que existem 3 pessoas, todas da mesma substância, coiguais, coexistente, coeterna. Deus claramente se manifesta numa existência triuna, é o que está nos textos da Bíblia, lá de Gênesis até o Apocalipse, está muito bem registrada. Uma questão aqui, Deus, né? A doutrina de Deus, quem é Deus para a testemunha de Jeová? O Deus das testemunhas de Jeová não sabe todas as coisas. Dizem que ele não sabia qual seria o resultado da prova de Abraão, em Gênesis 22 e 12. E também desconhecia o que se passava na terra, em Gênesis 18, 20 e 21. Afirma que o verdadeiro Deus não é onipotente. Não é onipotente. Refutação. A Bíblia ensina que Deus enche todo o universo. 1 Reis, né, 8 e 27, Jeremias 23, 23 e 24. E sabe todas as coisas, Daniel 2, 20, né? Jesus Cristo. Jesus é apenas um ente espiritual e primeira criatura de Deus, um Deus poderoso, mas não o Deus Todo-Poderoso. Ele era o arcanjo Miguel em seu estado pré-existente, uma divindade inferior a Jeová. Jesus tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo, em que Jesus de Nazaré não existia mais. Não existe mais, não existe mais. Negam a ressurreição carnal de Cristo. Foi ressuscitado como espírito e seu corpo destruído. Misericórdia. Negam a vinda corporal de Jesus. Eles negam a vinda corporal de Jesus, né? Ele já veio invisivelmente em 1914 em espírito e assumiu o poder do reino e começou a reinar no céu, né? A segunda vinda de Cristo. A questão, vamos fazer uma refutação aqui à luz da Bíblia, né? Cristo fez-se a si mesmo igual a Deus.
João 5,18. E que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. Cristo mesmo disse, se ele é o grande eu sou, né? Cristo mesmo disse ser ele o grande eu sou, João 8,58, aquela fala, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, compare com Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 16, a comparação do capítulo 8 de João e 58 com Êxodo 3 e 13. Outra questão também de João 1:1, faz 3 declarações que confirmam a divindade de Jesus. O verbo já existia antes da criação. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Também reconhecemos a divindade de Cristo. Cristo é todo poderoso e não foi criado, pois é eterno. Outra questão da refutação aqui, a Bíblia mostra que Jesus é criador e Miguel é criatura. É só analisar a questão de João 1:3, nele foram criadas todas as coisas, né? Hebreus 1:2, os anjos são menores do que ele. Colossenses 1:16, né? A questão das criaturas, potestade, foram criados nele. Hebreus 1:15 também fala da criação. O Jesus da Bíblia nasceu Cristo e não se tornou por ocasião do batismo. Lucas 2:11. As Escrituras também afirmam que Jesus, o Nazareno, é vivo. Isso está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 22 e 36. A Escritura Sagrada afirma que Jesus ressuscitou corporalmente. Lucas, capítulo 24 e 39. João, capítulo 20, versículo 25. Atos 1:3, né? Apocalipse 1:3. 1 Coríntios, né? Todo o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o 47, assim vai. De acordo com a palavra de Deus, Jesus virá corporalmente. A ressurreição foi corpórea, está registrado na Bíblia. Atos 1:11, Apocalipse 1:7, Mateus 24, 14 e 30. Acerca do Espírito Santo, né? O que pensam os testemunhos de Jeová? O Espírito Santo é a força ativa e impessoal de Deus, que impulsiona seus servos a cumprirem a sua vontade, negando tanto a sua personalidade como a sua divindade. Eles negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Refutação bíblica, né? Vamos refutar biblicamente. A Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, né? Pois ele é Deus, segundo as Coríntios 3:18. O Espírito Santo possui intelecto, ele penetra todas as coisas, 1 Coríntios 2, 10 e 11. E é inteligente, Romanos 8 e 27. Ele tem emoção, sensibilidade, está registrado em Romanos capítulo 15, versículo 30, Efésios 4 e 30. Ele tem vontade, Atos capítulo 16, 6 e 11, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11. As 3 faculdades, intelecto, emoção e vontade, se caracterizam a personalidade, é o centro da personalidade humana. São os elementos da personalidade, são as faculdades da personalidade humana. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Com relação à salvação, a doutrina da salvação para os testemunhos de Jeová, todos que, em razão da fé em Deus Jeová e em Cristo Jesus, dedicam-se à vontade de Deus e então perseveram em sua dedicação, serão recompensados com a vida eterna. Seja Deus verdadeiro. Refutação. A Bíblia ensina que a salvação e consequente vida eterna são pela graça mediante a fé e não recompensa o ser humano pela sua dedicação a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Outra questão. Sobre a questão da doutrina do inferno. As testemunhas de Jeová negam a existência do inferno ardente e a punição eterna. A doutrina do inferno ardente, onde os iníquos, depois da morte, são torturados para sempre, não pode ser verdadeira principalmente por 4 razões. Primeiro, porque está inteiramente fora das Escrituras. Segundo, porque é irracional. Terceiro, porque é contrário ao amor de Deus. Quarto, porque é repugnante à justiça. Seja Deus verdadeiro, página 79, é o que está lá. A refutação bíblica. A Bíblia apresenta a realidade do inferno e da punição eterna. É só analisar 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 e 9, Mateus 25, 41, Lucas 16 e 22, que é a história do rico, do Lázaro e do rico. O Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o Hades. Mateus 10 e 28 também fala sobre a questão, não tem mais aquele que mata o corpo.
mas tem mais aquele que mata. Tanto tem o poder de matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Mateus 10 e 28. Lucas 20, Apocalipse 20, versículo de número 10. Existe a doutrina do inferno. As testemunhas de Jeová, com relação à alma, negam a imortalidade da alma. Fala que a alma morre junto com o corpo. Refutação à Bíblia afirma a imortalidade da alma. Lucas 16, 39, a questão do Lázaro e do rico. Lucas 23, 43, 10, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, então são todas referências aqui que você podia estar analisando na sua Bíblia, né? Com relação ao céu, crê que em 1935, isso aqui é muito forte, né? Com relação ao céu, eles creem que em 1935 Jeová colocou uma placa no céu dizendo não há vagas. Rutherford dividiu o rebanho em duas classes, a dos ungidos, que são apenas 144 mil membros, que representa todos os cristãos autênticos, né? Desde a fundação da igreja até 1935. Então, desde a fundação da igreja, veja só o que é isso aqui. Então, vamos colocar novamente aqui, ó. Desde a fundação da igreja até 1935, somente esses 144 mil vão para o céu. Os demais são a classe da grande multidão que vão herdar a terra. Dizem que os membros dessa última classe não são filhos de Deus e nem pertencem a Cristo. Misericórdia. Uma refutação bíblica merece. Há um só rebanho, João 10 e 16. Efésios 2, 11 e 18. O céu é para todos os que crêem. Está registrado em João, capítulo 14, 1 e 4. E que todos os cristãos autênticos são filhos de Deus. 1 de João, ou João, né? João quer dizer João, capítulo 1, versículo 12, né? Ele vai tornar, né? Quem crê em Cristo, filho de Deus. 1 de João 3 e 1 também retrata isso. Sobre a questão é essa, né? É uma doutrina que é propagada, as profecias de Charles Taze Russell não se cumpriu, que era para 1914, 1915, o Armagedon, a grande tribulação não se cumpriu, e ele veio morrer em 1916, e não se cumpriu. Depois os demais, Rutherford, os demais que substituíram a presidência do corpo governante, né? Nada se cumpriu. Tem a Bíblia, né? A Bíblia, a tradução Novo Mundo, que tá, eu tenho essa Bíblia também, né? É uma tradução que já foi muito criticada, né, devido à questão dos textos, né? É uma tradução mutilada, é uma tradução tendenciosa, que precisa tem que ser analisada, né? Então, quero falar para você, ter uma advertência, você que é um cristão protestante, não receba um testemunho de Jeová na sua casa para te trazer um estudo bíblico, porque vai te matar. Vai te colocar veneno na panela. Você tem que sair, você tem que evitar e refutar os ventos de doutrinas, né? Daqui foi colocada a questão da crenças e prática ao qual eles creem, totalmente desvirtuada, distorcida doutrinariamente da Bíblia Sagrada. Não tem base bíblica para as testemunhas de Jeová, principalmente naquilo que eles creem, que eles têm como doutrina. Então tenha cuidado em receber alguém da testemunha de Jeová. Seja educado, claro, com respeito. Diga que você já é cristão, que você tem a sua fé em Cristo, uma fé enraizada em Cristo, que é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E não receba, porque você tem o seu pastor, tem a sua igreja, tem o seu alimento, tem a escola dominical, tem o seminário e etc. Tenha cuidado, vigie. Em nome de Jesus. Mais uma vez, shalom, obrigado pela oportunidade e até o próximo vídeo que eu quero gravar sobre os adventistas do sétimo dia, só para analisarmos a fundação, a crença e a prática, né? As suas formas de crer, o que eles têm no seu manual de fé, né? Então, até mais, obrigado.